Muito boa noite, queridos. Essa não é a minha voz, irmãos. Eu não estou no melhor da minha condição física. Desde quarta-feira que eu peguei uma alergia. Fica tranquilo que não é o coronavírus, nem tomei a Belo Horizontina. Tem nada a ver com essas alergias que estão matando pessoas aí. Nem é contagioso, porque não é gripe, não é resfriado. Mas eu tenho uma alergia. Há uns 5 anos atrás eu fui no médico e cansado dessa alergia, sem saber de onde vem. E ele me examinou, perguntou minha idade e falou: por que você quer saber disso, essa altura da vida? Eu falei: porque é um negócio que me incomoda muito. Eu vivo da voz, são 30 anos enfrentando, e dia de pregar com água e para e tosse, bebe, para e continua. Aí falou: não, vai ter que te fazer aquele montão de furinhos e negócio chato toda a vida, vai convivendo assim. E me liberou. Então eu não sei exatamente o que é, sei que é pó, poeira me derruba, eu tenho que cuidar, e não foi uma coisa que eu me cuidei muito durante a vida, mas quarta-feira eu estava muito mal, eu tive que ministrar à noite, ministrei com muita dificuldade, mas Deus, por misericórdia, atuou, e pensei que ia melhorar, mas foi-se a quinta, eu estava mal, sexta-feira, sábado, hoje pela manhã eu não fui à igreja, e o pastor Alexandre até falou: quer que eu ligue lá para... Eu falei: não, eu vou à noite. Mas normalmente eu falo um pouco mais tranquilo, mais dinamicamente, e hoje a voz não está no potencial que deveria, mas eu estou muito feliz por estar aqui, eu estou impactado, eu não conhecia essa igreja, pastor Marcos nunca me chamou antes para vir aqui, irmão, depois desses anos todos, a gente se conhece desde 2013, olha, foram-se 7 anos, e nada, não é? Mas fiquei muito feliz, e eu sou um copiador de boas ideias, eu vivo filmando as coisas. Já vou ter que arranjar alguém para tocar cavaquinho ou ukulele do lado de fora da igreja lá, porque eu gostei demais daquele grupo de recepção ali. Vi que tem uma turma do Havaí aí, o pessoal com colar no pescoço, né? Então, muito dinâmica, que igreja gostosa. Só tive uma reclamação. Quando eu cheguei, o pastor encomendou um cappuccino, mas eu acho que eles entenderam que era para o final do culto, eu estava esperando antes do culto. Então, se eu desmaiar é que o cappuccino não veio. Mas isso é corrigível. Queridos, é especial estar aqui, especial estar numa igreja tão dinâmica e poder falar numa noite de família. Eu estava ali curtindo o momento de cantarmos aquele hino, Faça do meu lar, Senhor, e de mãos dadas com minha esposa agradecendo, porque uma das grandes, ou as maiores bênçãos que o Senhor nos deu como filhos dele foi nossa família. Nós somos casados há um bocado de tempo, a gente vai falar já sobre isso, mas viemos de lares cristãos, lares problemáticos, né? Minha esposa vem de um lar difícil que o Senhor teve que mudar, e meus pais também, minha mãe se casou sem amar o meu pai, por imposição do avô, e desses lares nascemos nós, que viemos a conhecer Jesus através dos nossos pais já convertidos, e podemos passar isso para os nossos filhos, e hoje todos os nossos irmãos, os irmãos da Ângela, os meus irmãos, todos estão envolvidos na obra de Deus, e envolvidos de cabeça, com as noras, com os genros, com os sobrinhos, todos os nossos familiares, da minha família e da família dela, todos servem ao Senhor, e não é servindo de brincadeira não, é servindo pesado. Meu irmão é pastor na Califórnia, meus cunhados estão envolvidos em ministérios fortes nas igrejas no Brasil, minha irmã dirige o departamento de crianças de 2 igrejas, a da matriz e a da filial, onde a filha dela é pastora com o marido. Então é todo mundo envolvido. Agora nós estamos aqui, as filhas moram lá fora, as 2 envolvidas com a igreja, a mais velha com o marido dirige um departamento infantil de uma igreja americana, e a mais nova, que voltou a estudar no Texas,
com o marido também trabalham ajudando numa igreja, e à noite, para não ficarem à toa, porque lá os cultos são de manhã, ainda vão na Lagoinha de noite para ajudar, porque o pastor é um antigo amigo do seminário, eles vão lá para ajudar. Então, não tem nada para fazer, eles vão fazer a igreja, eles vão trabalhar. E os netos já estão envolvidos também, nossos 4 netos. Então, nós estamos felizes, porque a gente tem provado isso na nossa vida. E eu sei que talvez você que esteja aqui hoje diz: ó Senhor, eu gostaria de ter isso na minha família. Você talvez esteja aqui, o marido não está, né? Talvez você esteja aqui, irmão, e sua esposa não veio. Ou vocês estão aqui, o casal, mas não sabe nem onde andam os filhos. E é realmente uma bênção você ter a família servindo ao Senhor. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria começar falando da mãe do Brian, que está sendo chamada para comparecer. Não, esse não está no meu escrito. Uma família quebrada, família quebrada, todos foram abençoados. Então, eu e a Ângela, é por aqui, né? É aqui assim, eu tenho que apontar, pastor, para lá? É para frente? Você pode me ajudar, que são só 5 fotos. É a primeira, por favor. Não é essa. Nem essa. Aí, nós somos a família Carleto e Souza. Ela tem esse sobrenome imponente, italiano, Carleto. Eu venho de uma família Souza. Mas os Carleto Souza se uniram e deram um tempero muito legal. Nós estamos casados há muitos anos. Já estamos juntos há mais de 4 décadas. E a nossa família, como eu falei, não veio de famílias fáceis, veio de famílias difíceis. Meu sogro, que eu tive o prazer de consagrar o Santo Ministério Pastoral, morreu tem 1 ano e meio, mas foi um homem violento, foi um homem de ameaçar a esposa, e ela se converteu primeiro, e ela levava os 5 filhos para a igreja contra a vontade dele, sob a ameaça dele. E Ângela, que era muito magrinha, tinha 45 quilos quando casou, não é? Ela era a quem a mãe passava pelo basculhante da cozinha para poder abrir a porta, porque ele fechava para eles não entrarem em casa. Então foi muito difícil. Ele jogava fogos de artifício dentro da igreja, porque não queria que ela fosse. Ele fazia ameaças, ele chegou a dar uns tapas nela na rua, grávida. Então meu sogro tinha uma índole violenta, e esse homem veio para Jesus. E ele, depois de vir para Jesus, ele pregava dizendo: se Jesus me salvou, ele salvou qualquer um. E realmente, porque ele era um homem difícil. E desse casamento difícil, né, vieram os filhos, Ângela mais velha. E eu vim de uma família, já nasci num lar cristão, meus pais tinham 1 ano de convertido. Minha mãe casou quando fez 17 anos, no mesmo ano teve meu irmão. Com 18 ela era mãe de 2, né, dele e de mim. Mas minha mãe se casou, contrariada, mas obedecendo ao meu avô, casou com meu pai, que amava minha mãe, mas ela amargou isso por muito tempo, até que o Senhor nos ensinou a conviver e viraram uma família feliz. E aí viemos os dois, nos conhecemos, nada a ver um com o outro. E aí muda para a próxima foto, por favor. Que essa família cresceu, e aí veio a Ingrid, a mais velha, que se casou com o Marcelo, que a gente chama de Celo, que é o nosso chefe de gastronomia, quando a gente quer comer um negócio bom, esse baiano americanizado que faz para nós. Os dois geraram o Benjamin é aquele mais velho, que está com 8 anos agora. Eu nunca falo isso, nunca falo da minha família, irmãos. Aí eu vejo os amigos americanos fazendo, eu falo: vou fazer isso. Aí a primeira vez, não sei se vai ser a última, mas para que você conheça nossa família. O Benjamin é esse prodígio de 8 anos, 9 anos, acabou de fazer 9 anos. Benjamin é uma inspiração para todos nós. Ele nasceu, avisaram que ele ia ter problemas, porque ele não falava e tal. E esse garoto, com 9 anos, eu já tive a oportunidade de ir na biblioteca da cidade, porque ele pega muitos livros para ler. E uma das vezes que eu fui com ele, há uns 2 ou 3 anos atrás, quando ele entrou para entregar o livro, ele ganhou um presente, porque ele já tinha lido até aquele momento 750 livros da biblioteca. Hoje ele já passou de 1000. Então eu falei: rapaz, eu acho que eu li 2000 livros na minha vida inteira. Você com menos de 10 já leu mais de 1000. Aí ele, muito humilde, fala: vovô, são livros infantis. Mas que nada, ele lê livro de 500 páginas, livro de 600 páginas. E hoje é uma bênção para nós. Se você tem um filho que garantiram que ele tem problema, isso é um bom sinal, é que ele vai ser um expoente, é que ele vai ser muito especial.
O Caleb, que está do lado dele, a gente chama de Kiki. Kiki é um músico tremendo, irmãos. Ainda não toca nenhum instrumento, mas a gente já sentiu vocação nele, e nós estamos profetizando que ele gosta disso. Ele não gosta de livro, ele não gosta, mas ele vem aqui, ele vai logo para o lado da orquestra, da banda, ele quer tocar nisso. A segunda filha, nós só temos duas, é a Ana, a Aninha. Aninha está lá no Texas agora, a outra mora em Flórida, isso mora no Texas. A Aninha casou com o Rinaldo. A Aninha jurou que não casaria com um filho de pastor, porque ela foi filha de pastor a vida inteira, e isso é muito problemático. Então ela falou, não vou casar. Casou. Ele também garantia, não caso com filha de pastor, porque eu sei o que é isso. E casou. E casaram e nos deram outros 2 netos. O Zion, que também nasceu com as pessoas dizendo, esse tem problema e tal. Eu disse, eu gosto de ouvir isso, porque as coisas vão mudar. E já está mudando, a gente já está ficando feliz com o que o Zion está fazendo. E a Estela, que é a única neta que nós temos, que põe os outros 3 no bolso, que vocês sabem como é, né? Fez 2 anos agora, mas essa é a nossa família. E nós, que hoje podemos dizer, temos 2 filhas lindas, casadas, com 4 netos, mas nós sabemos a estrada que percorremos. O próximo, por favor. Nós estamos, aquele primeiro casal lá, em 1975, nada a ver, eu com ela. Porque quando eu vi, eu falei, não é para mim. Nada a ver com o meu estilo, tem nada comigo. Falei, Senhor, não. E ela, quando me olhou, falou, é um menino, é um irresponsável, tocando violão na igreja que não tem outra coisa para fazer. É futebol e violão, isso aí não dá vida para ninguém e tal. Nada a ver um com o outro. Mas eu tinha orado, eu sempre falo isso, eu tinha orado dizendo, Senhor, eu sei de quem eu gosto, eu sei o estilo que eu aprecio, mas eu quero ser feliz. Eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer na minha vida, e o Senhor tem uma louca certa para me acompanhar por onde quer que eu vá. E a louca não estava lá na igreja, não era nenhuma das que eu olhei e escolhi. Então o Senhor viu que ela estava em outra igreja, fez ela desmanchar um noivado que não tinha nada a ver com ela, e ela se enjoou e foi lá na igreja para visitar, porque nós tínhamos um coral de jovens, de 120 jovens que eu participava. Ela foi lá para ver, acabou ficando, virou uma amizade que durou 1 ano, depois namoramos mais 7 anos, não faça isso. E em maio de 83, tudo a ver, nós nos casamos e já estamos há 45 anos na estrada, para a glória de Deus. Casados, com filhos, com netos, 68 mudanças depois que casamos. Casamos em 83, ela viveu a vidinha toda, até os 25 anos na casa que ela nasceu. Aí casou comigo, irmãos, e desgringolou. Foram 68 mudanças até hoje. E mudando de país, mudando de estado, mudando de hemisfério e rodando o mundo. Mas eu fico muito feliz. Ela não tinha essa estirpe, que ela sabia que ela nasceu com temperamento para morar numa casa só a vida inteira. Então Deus teve que trabalhar, por isso que eu estou dizendo, são 45 anos de estrada. Deus teve que trabalhar nela para estar comigo e aguentar essa parada esses anos todos e não desistir, porque vontade ela já teve muitas vezes. Já ouvi das filhas que ela orava dizendo, Senhor, não me dá força, porque se der força eu mato, então me dá graça para aguentar. E Deus deu muita graça, e aí estamos juntos até hoje. E hoje mais uma vez eu louvo a Deus para ela estar comigo, e eu oro para que quem sabe daqui a pouco você possa mostrar suas fotos também de uma família realizada, feliz e que glorifica o Senhor. E a partir disso, de 2 famílias que eram complicadas, eram quebradas, e o Senhor fez nossa família, e das nossas famílias fez nossas 2 filhas terem famílias também estruturadas. É disso que eu quero falar hoje. Eu queria que você fosse comigo para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Família começa em Gênesis, né? Há um pastor americano que eu aprecio muito lá no Texas também, chamado Robert Morris. E há um tempo atrás ele estava falando sobre famílias abençoadas.
E quando ele citou esse texto, que eu já usei em casamentos, eu ministrei tantas vezes, eu fiquei tão impactado. E essa semana, desde quinta-feira, eu me preparei para falar. Essa palavra estava no meu coração, e desde quinta-feira que eu estou com ela no coração, e eu oro para que, sinceramente, essa palavra norteie seus passos. A gente está começando um ano novo, irmãos, não é mais um ano. Nós temos declarado em piedade o ano 2020, como dizem os oftalmologistas, os médicos que fazem óculos e que trabalham com visão, que a visão 2020 é a visão adequada, a mais adequada. E 2020 é o ano que a gente está vivendo. Então, que seja o ano do foco ajustado na sua vida, na sua família. E já vou te adiantar, não há, irmão, irmã, você que nos assiste, não há uma fórmula mágica, um negócio que você vai lá e compra, uma batida, um negócio que você toma ou dá para a esposa tomar e os problemas se resolvem. Não há, não existe isso. Bispo Bené ministrou anteontem lá na igreja, Bené Gomes ministrou sexta-feira, e ele disse: nós pagamos o preço das decisões que tomamos, das escolhas que fazemos. E às vezes você diz assim: eu estou com um casamento ruim porque eu fiz uma escolha errada. Não, é que você achou que a escolha que você fez há 20 ou 30 anos atrás, ela bastou para ser como uma coisa mágica que vai resolver. Então, quem acertar na escolha, amém, vai ter uma vida inteira conjugal abençoada. Quem errar, danou-se. Não, a escolha é diária. Eu escolhi casar com Ângela por causa da orientação do Senhor, porque, como eu disse, nós não fazemos o estilo um do outro, de jeito nenhum, temperamentos opostos. Acabava os cultos, ela dizia: vamos embora. Disse: irmão, tem que passar na pizzaria, amor. Puxa, eu cresci com esses caras, a gente tem que comer alguma coisa. E ela detestava esses movimentinhos, sabe, essas coisas de sair para comer depois e tal. E eu comecei a orar: Senhor, não pode ser. Eu fiz isso a vida inteira. Aquele tempo de você ir para a lanchonete, pedir uma fatia de pizza de mussarela e comer ali no balcão com os amigos, andando de ônibus. Aí você casa e quer ter esse momento. Não, agora é cada um na sua casa. Ia para casa, irmão, uma programação de TV com 3 canais, que não tinha nada para ver. E aí, falei: não é possível, tem que ser. Aí arrasto daqui e combinamos: amor, então a gente vai só uma vez por semana. Então vamos. E todos os dias eu decidia, eu escolhia me sacrificar um pouco para o estilo dela e vice-versa. Hoje, você tem que terminar um culto e a gente sair para comer e ficar até meia-noite? Amor, vamos embora. Se também, não, vamos para casa hoje, porque já nos afinamos, já aprendemos a olhar um para o outro e saber: ela não está afim não, então tá bom, gente, a gente não vai não. Ou então não vamos, ele está querendo ir. Mas isso não é uma coisa assim mágica, que, peguei. Não, todos os dias você tem que escolher dar certo. Amanheceu, olhou para ela já sabe. Amanheceu, olhou para mim. Eu acho que eu não sou um cara difícil de lidar, irmãos. Minha mãe também concorda. Mas ela olha para mim, eu já vejo. Nós somos muito diferentes, irmãos. Eu sou o cara da madrugada, ela é a mulher da manhã. Ela é um girassol. Ela abriu os olhos, ela está pronta para o dia. Ela abriu os olhos, ela desce da cama, eu sinto cheiro de café vindo de lá, eu vou me arrastando pelo cheiro do café, procurando o cérebro. Onde está o cérebro? Que, meu Deus, eu não acordei ainda. Não adianta me pedir para fazer coisas de manhã cedo, ela sabe. O Mário está combinando comigo da gente caminhar, é meu vizinho. Todo dia eu penso: nunca vou. Porque de manhã, irmãos, eu levanto e falo: que perna? O cérebro não despertou ainda. Pois ela levanta de manhã e já está ativa. Amor, você vem para o café? E como eu quero tomar o café com ela, o que eu faço? Eu escolho levantar antes da hora que eu gostaria para tomar um café com ela. Porque se eu não tomar aquele café lá pelas 7 da manhã, não tomo mais com ela. Porque à tarde ela não toma café. Então à tarde falou: queria tomar um café. Ela disse: vou fazer o café para você, que você sabe que eu não tomo café de tarde. Então tá bom, já aprendi. A gente se entrosa e se entende. Tem homem que passa a vida inteira querendo transformar a mulher no padrão dele. Meu irmão, você vai morrer e não vai conseguir. Muda você hoje, se você quer ter sua esposa com você no seu compasso. Se não cederem os dois, não funciona. Isso começou no Éden. Eu queria ir com você para o capítulo 3 de Gênesis.
E você mantém a sua Bíblia aberta aí um pouquinho. Já estou falando muito, né, irmãos? Deus, Jesus. Gênesis 3, vamos, senão eu não consigo terminar. Eu quero te dizer isso, não importa se você é solteiro, casado, viúvo, separado, não importa a sua condição, seu status civil, você vai ouvir a palavra de Deus hoje, para a sua vida, sem importar se você está casado, separado, casando ou viúvo, Deus quer falar com você. E mesmo que você tenha nascido numa família mais complicada que a minha, ou que você tenha nascido numa família rica, de bons valores, cristã, eu quero te dizer, espero que não te frustre, que você veio originalmente de uma família problemática, que é a família do Éden. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Mas a serpente, capítulo 3, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e aquela serpente estava incorporada, né? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A primeira vez que aparece Satanás falando na Bíblia, já é desqualificando a palavra de Deus. Você acha que ele mudou de posição? Ainda hoje ele vai desqualificar o que Deus disser para você. Não era isso que Deus queria dizer, não era assim. Aqui ele aparece pela primeira vez falando, e ele está dizendo para a mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia, olha a história dele, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, Deus contou uma história para vocês, igual a gente fala com criança. Deus contou uma história dizendo, não coma daquilo, porque se o dia que vocês, não é que vocês vão morrer nada, é que o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus e vão saber tudo. Aí Eva, então é isso, é que ele não quis contar. Olha a história da serpente. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido que estava por perto, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Só até aqui, só até o versículo 7 por enquanto. Antes que o pecado entrasse no mundo, enquanto a vida girou em torno de Gênesis 1 e 2, a única família que existia na terra, ela tinha um relacionamento perfeito com Deus e perfeito entre si. Foi a única família que por um tempo, irmãos, tinha um relacionamento perfeito com Deus e perfeito entre eles. O relacionamento era sem nenhum retoque. Quando Satanás aparece através da serpente e fala isso, e Eva desobedece a palavra original do Senhor, toma do fruto, porque ela ouviu que não era nada do que Deus tinha proibido, era para que eles não tivessem o mesmo conhecimento que Deus tinha, então ela toma do fruto, e as coisas começam a acontecer dali para frente. Quando o pecado entra, os resultados, as consequências começam a vir. E o texto de versículo 6, fala que a mulher viu 3 coisas, que ela viu que a árvore era boa para comer, que ela viu que a árvore era agradável aos olhos, além de ser uma árvore bonita aparentemente, a árvore era agradável para se comer. Sabe quando você olha para um fruto e enche a sua boca, como quando eu vejo uma manga no pé? Uma manga no pé é difícil para mim. Então, mesmo ela sendo tão calórica, mas é a minha fruta preferida. Sabe, você olha e diz, a fruta é agradável de comer, e a árvore é bonita. Então, ela viu uma árvore boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Aqui era um outro sintoma, porque o inimigo falou, se você provar, você vai saber o que não sabe, você vai saber o que só Deus sabe. Então a árvore tinha atração por sua física, por sua formosura, a árvore dava interesse por causa do fruto que era gostoso, e a árvore tinha um outro fator na vida de Eva, ela podia promover algo que Eva não conhecia ainda. 1 João capítulo 2 verso 6 mostra que a Bíblia é escrita por uma mesma pessoa,
Porque diz assim João, que escreveu o Apocalipse, que escreveu o Evangelho e que escreveu as cartinhas. João diz assim: tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. O mesmo que João escreveu é o que Eva viu. A soberba, primeiro a concupiscência, como diz outras versões, a concupiscência da carne. Ela viu que era uma árvore boa para se comer, atendia os instintos carnais, os apetites humanos. Segundo, ela viu que era uma árvore agradável aos olhos, e diz a concupiscência dos olhos, coisas que nos atraem, ainda que não falem com os nossos apetites, mas nos atraem. E mais do que isso, que era desejável para dar entendimento, foi o que Eva falou, mas a Bíblia diz através de João, que é a soberba da vida. Esses são nossos problemas, irmãos. Todas as áreas em que nós somos tentados, têm a ver com essas três coisas. Ou fala bem ao nosso apetite, apetites carnais, área do sexo, área dos alimentos. Ou fala muito no que nos atrai pelos olhos, coisas que nós vemos. Você acabou de comprar um carro que você esperou tanto. Quando você chega em casa para contar para a esposa e botar o carro na garagem, você está entrando, o vizinho entra com o carro que acabou de anunciar na televisão. Seu carro pede a graça na hora. Por que eu comprei Por que eu comprei isso? A esposa já fala: aquilo aqui é um carro, hein, amor? Você estava apaixonado até meia hora atrás. Mas a concupiscência dos olhos, você não precisa, não vai te alimentar em nada, mas você viu concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, e a última coisa, a soberba da vida. Nós queremos estar sempre por cima, nós não queremos que ninguém saiba mais do que nós não queremos que ninguém se vista melhor do que nós. Isso, irmão, você não pode dizer assim: eu não tenho isso. Tem, é que está dominado. Se você não vigiar, isso aflora. Se você não vigiar, isso vai aflorar. No que você tem dentro de casa, sua casa é linda, até que você visite a casa do irmão, e aí você vai ver: caramba, que decoração é essa que ele arranjou, que eu nunca vi? Mas você guarda a sua, eu amo a minha, mas a dele tem um negócio, tem, é a cobiça dos olhos, da carne, soberba da vida. Gente que não para de estudar, não é porque não tem mais, não precisa mais de conhecimento, é que tem que continuar estudando, porque parece que está disputando com alguém quantos diplomas aquele outro tem, ele tem que ter mais. Eu gosto de estudar, nunca parei, estou sempre envolvido com estudos. Porém, eu conheço gente, não deve ter aqui, irmãos, mas é assim: já fez faculdade, que era o sonho, aí fez uma pós, aí fez um doutorado, aí fez mais não sei o quê, aí fez uma especialização no exterior, aí está buscando aonde mais pode fazer, nunca usa tudo que já estudou e continua estudando. Se você perguntar: por que isso, irmão? Ele não sabe. Não sabe, não. Esse negócio eu tenho que, entendeu? Parece que para ser reconhecido, eu tenho que ter, eu fiz mais uma pós, eu tenho mais um doutorado, eu fiz mais um cursinho, estou procurando outro por aí. E deixa de viver a vida que Jesus morreu para que a gente desfrutasse. Essa vida abundante, a vida após a vírgula. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, vírgula, e vida abundante. Tem muita gente vivendo a vida antes da vírgula, não consegue pular para o outro nível, que é a vida abundante. Com primário, ou com faculdade, com especialização, você consegue curtir o que você tem. E quando isso é maturidade, quando você consegue desfrutar do que Deus já te deu, você entende o que está no livro de Salmos, que diz assim: agrada-te da sua bicicleta e o Senhor concederá o carro do teu coração. Isso é na versão carioca. Se você não conseguir curtir o que você tem, irmão, Deus não dá o que você deseja. Agrada-te do Senhor. Qual o seu carro hoje? Ai, pastor, nem me lembra dele. Você tem que curti-lo. Eu não lavo ele de raiva 6 meses. Salmo diz: agrada-te do Senhor. Lave, trate, acaricie. E aí você vai ver que Deus, vendo que você se agrada do que Ele já te deu, Ele não tem dificuldade para te dar mais. Por quê? Porque Deus não quer que você se apegue às coisas que Ele te dá. Qual é o segredo para Deus continuar abrindo portas e te dando coisas? Use-as, cuide delas, mas não se apegue. Não se apegue. Você tem que entender isso. Deus te deu, use. E você tem que entender a hora que Deus diz: não é mais para você, é para outros. Eu queria um terno de linho branco, cismei com essa bobagem uma vez, irmãos. Até que entrei numa loja, tinha um, comprei.
Vim para o Brasil, vim pregar no Brasil, trouxe meu terno de linho branco. Falei, eu vou pregar numa ocasião especial. Vou pregar numa igreja, o pastor disse para mim assim, você pode dar um carvão aí no anúncio que a gente está com um bazar para ajudar as pessoas e tal. Pede aí, você que é visitante. Eu fui falar do bazar, comecei a falar do bazar. Aí disse, irmão, o bazar não é para você trazer aquele sapato furado, aquela camisa que já tem um botão de cada cor, que você foi trocando, com o colarinho puído. Não, traz uma roupa bonita que você gosta, aquilo que você gosta. E fui enchendo, e fui falando aquilo que você gosta, sabe aquilo que você se esperou para comprar. Aí fui falando, irmãos, e o terno branco foi vindo na minha cabeça. E eu falei, isso não é de Deus não, Jesus, o que é isso? E eu, então, sabe aquilo que você aprecia? E o terno estava ali na minha frente. E eu comprei, irmãos, a camisa apropriada, a gravata apropriada, o sapato apropriado, a meia apropriada, o cinto. Eu tinha tudo. No final eu falei, irmão, sabe o que você tem que fazer? Imagina que você comprou um terno branco. Pegue e dê. E eu dei meu terno para o bazar, sem poder usá-lo, mas fiquei tão feliz porque Deus falou para mim, eu só te usei de cobaia, eu te levei na loja, fiz você gastar seu dinheiro, comprar, porque esse terno é de outra pessoa. Sabe o que aconteceu? A igreja depois me mandou um recado, pastor, tinha um irmãozinho da nossa igreja, que a igreja ama, mas ele não tinha condições. O sonho dele, um neguinho azulzinho, bonitinho, o sonho dele era casar com um terno de linho branco, importado. Disseram para ele, meu filho, cai na real, isso não é para você. Pois Deus me usou até para trazer de fora o terno. Eu fiquei feliz da vida de ser parte de um plano que Deus me envolveu sem me contar. Se você se agrada do Senhor naquilo que Ele te deu, Ele terá prazer em abrir portas para te dar o que você não tem ainda. Agrada-te do Senhor, passa essa questão de soberba da vida, concupiscência dos olhos e vai em frente. Está comigo ainda? Mas o que aconteceu depois que o pecado entrou? Vamos voltar para o texto. 3 coisas aconteceram quando o pecado entrou, irmãos. A primeira delas foi, que está no versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. E por perceberem que estavam nus, o que nunca tinham percebido até agora, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, aqui para nós, você acha que os macacos ficavam olhando Adão andando nu pelo jardim e rindo de Adão? Girafa ficava olhando por cima do mato para ver o que Adão e Eva estavam fazendo? Eles nunca tiveram vergonha porque não tinha mais ninguém. Os animais, você não tem vergonha de animal. Quem tem cachorro em casa não bota toalha para andar na sala porque está o cachorro ali. Você não tem vergonha dos bichos. Da onde veio essa vergonha? Veio do pecado. Quem contou para eles que estavam nus se nunca viram ninguém vestido? De repente, diz o 7, versículo 7, abriram então os olhos e percebendo que estavam nus. Há coisas que você só percebe quando o pecado entra, e o pecado entrou na família, e a família começou a provar o que é vergonha. Vergonha de quem? Vergonha de Deus, que nunca culpou, porque Deus os fez nus, e eles andavam com Deus todo dia na viração do dia, o Senhor vinha, o Senhor nunca falou, Adão, põe uma roupa que a gente vai conversar, nunca. Que negócio é esse? O Senhor agora aparece no versículo seguinte e diz, Adão, onde estás? Que a gente sempre marca aqui debaixo desse carvalho e você não apareceu. É que eu ouvi a tua voz e fui botar uma roupa. Olha o que diz o versículo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, porque o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim, perceberam que estavam nus. Isso é vergonha. Ninguém precisa te dizer, meu irmão, minha irmã, que você errou. A vergonha já vem no pacote. Quando uma pessoa peca, a vergonha vem no pacote e ela dali para frente começa a andar com sentimento de vergonha. Você sabe disso. Criança quando fez alguma coisa errada, você nota, não é? Ele vem para a sala, mas tem um negócio acompanhando, não é? O que foi, meu filho? Nada. É vergonha. Soube que fez algo errado, ele descobriu, e a vergonha veio. E a vergonha, diz o texto, fez com que eles cozessem roupas de folhas de figueira, um negócio ridículo, que Adão nunca foi costureiro, fez com Eva uma roupa de folha de figo, e diz que o Senhor olhou, e o Senhor falou, isso não é nem roupa que se viste, Adão. E o Senhor fez uma roupa de umas túnicas de
pele de animais, o que significa que um animal foi sacrificado para que a vergonha do primeiro casal fosse coberta. O Senhor mesmo providenciou, fez roupas para eles, está no verso 21. Deus mesmo fez roupas para eles, mas fez a partir de sangue derramado. Por quê? Porque a vergonha que veio dos nossos pais originais, Adão e Eva, só pode ser coberta com o sangue derramado. Não há nada que humanamente eu e você possamos fazer para cobrir a vergonha do nosso pecado, do nosso erro. Você começa a entender que o sangue tem que ser derramado para que haja o conserto. E aquele primeiro animal morto lá no jardim, e que cedeu sua pele para ser roupa de dois que pecaram, ele já era um símbolo do sangue de Jesus que seria derramado muitos anos à frente para que a vergonha do nosso pecado fosse coberto. Primeira coisa que o pecado traz vergonha, e pecado só se paga com sangue derramado. Segunda coisa que o pecado traz culpa. Olha o que diz o versículo 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher, isso é um texto clássico, né? Quando Deus pergunta: você comeu da árvore? Adão diz no verso 12: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Irmão, esse negócio que funciona até hoje, de transmissão de culpa, nasceu no Éden. Eu já fiquei imaginando muitas vezes como seria a conversa de Deus com Adão, se quando Deus dissesse assim: Adão, meu filho, você desobedeceu e comeu da árvore que eu te falei? E ele caísse de joelho e dissesse: Senhor, eu fiz, me perdoa. O processo podia ter sido completamente diferente, irmãos. Mas o que Adão faz? Adão imediatamente, quando o Senhor o aperta, diz: Adão, você comeu da árvore que eu proibi? A mulher que tu me deste, diga-se de passagem, Senhor, que eu nunca pedi. Entendeu? Estava bem por aqui, cuidando do jardim, aqui e ali. O Senhor se irmou com isso, e o Senhor que inventou isso. E a mulher que o Senhor inventou, a mulher que era o presente antes, a mulher que tu me deste, foi ela que pegou. Pois o Senhor vai no processo. Eva, ainda não era chamada Eva, era mulher. Você comeu da árvore proibida? A mulher olha para o chão, diz: a serpente me enganou. Ninguém quer assumir culpas, irmão. Ninguém quer assumir culpas. O pai da Ângela, que eu mencionei agora há pouco, 5 filhos. Quem foi que roubou a rama de aipim que eu estava guardando lá no quintal? Eles sabiam quem era. Geralmente era ela. Aí, quem roubou a rama de aipim que eu plantei, que eu tinha lá no meu quintal? Ninguém sabia? Tudo bem, os 5 apanham. Batia nos 5. Um não queria entregar o outro, batia nos 5. Porque a gente tem essa questão de transmitir a culpa. Se um falasse, apanhava os 5 também, porque não impediu o outro de fazer aquilo. E a culpa ela traz 2 processos que os psicólogos e os terapeutas tratam. A primeira delas é quando a pessoa diz assim: não foi culpa minha. Isso é dissimulação. É quando você foge da responsabilidade. Homens que vêm no gabinete reclamar com os pastores que o casamento está mal, e ele tem a lista do que se a esposa fizesse, as coisas dariam certo. Ele sabe tudo que daria certo se a mulher fizesse. Ele não tem na lista nenhum problema que ele tenha, que se mudasse melhoraria. Ele sabe a solução, e não está com ele, está com ela. E igualmente mulheres que aparecem: pastor, se ele fizesse assim, se ele não fizesse isso, se ele não fizesse aquilo. Isso é não assumir culpa. A culpa que existe. Não há casal que sofra problemas por causa de um só, irmão. Sempre que um casal está se separando, que tem algum problema, pode ser que um tenha dado mais razões, mas os 2 cooperaram. Sempre os 2 tiveram culpa naquela situação. E a primeira frase que se usa é: a culpa não foi minha. Não foi culpa minha. Isso é dissimulação, que precisa ser tratado. Mas também há um outro problema, que é quando a pessoa diz: a culpa é toda minha. Isso gera depressão. As dores do mundo todas são minhas. Oh, aconteceu aquilo, aquilo outro também, não, a culpa é minha. O marido chega e diz: a culpa é minha. O garoto não foi bom na escola porque eu não fiz o dever com ele. A comida não está boa porque eu não escolhi o vegetal certo. Não, ela assume a culpa de tudo, ou ele assume a culpa de tudo. Não é o que o Senhor
tem para nós. Ele não quer nem que você fuja dizendo, não tenho culpa nenhuma nisso. Nem que você diga, a culpa é toda minha. Você tem que entender, existe culpa. Mas há como tratar esse problema. Culpa vem de um outro nome que o maligno tem. A Bíblia diz que ele é chamado de acusador. E Apocalipse capítulo 12, verso 10 diz assim, um lindo texto: aleluia, salvação e glória, porque agora veio a salvação, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Diga, nossos irmãos. O acusador de nossos irmãos foi expulso. Então quem tem o papel de acusador, irmãos, essa posição está preenchida, é Satanás. E só existem dois times, os acusados e o acusador. Quando você se posiciona dentro da sua casa, na sua família ou em qualquer situação, e você acusa alguém, você escolheu um time. De que time você está? No time do acusador. E o texto diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Antes de gravar na sua mente que Satanás é um acusador, lembre-se que ele é o acusador do seu irmão. Então, se você tem sua esposa e está acusando de alguma coisa, você está fazendo um papel de alguém. Estão me entendendo? Não precisa desenhar. Quando você acusa alguém, você está assumindo parceria com o inimigo, porque ele é o acusador, ele é o que traz a culpa, ele que promove esse peso, dizendo que você é o culpado, que você, se não fosse você, as coisas não seriam desse jeito. Nós temos dois times aqui, o do acusador e do acusado, e você tem que decidir em que time você está. Então o primeiro problema que o pecado trouxe, desde Gênesis 3, foi o primeiro problema. Qual foi? Estão ainda aí? Vergonha. Segundo, culpa. Terceiro e último, ele trouxe separação. Versículo 20 diz assim: e deu o nome, olha só que interessante, você não tinha prestado atenção nisso. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Quando é que isso acontece, irmãos? Capítulo 3, verso 20. Até aqui, qual era o nome de Eva? Eva não tinha nome. Sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz nos primeiros capítulos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, para Deus o homem e mulher era uma coisa só. É por isso que a gente não entende o conceito de Deus quando ele diz assim: e serão ambos uma só carne, e aquilo que Deus uniu que ninguém separe. Porque para Deus, homem e mulher no Éden era uma coisa só. O nome Adão não é um título, não é um nome como Jason ou Marco, não. Na realidade, como Deus via o homem. Adão significa algo que Deus formou, não era o nome que Deus deu. Deus não se preocupava com isso. E Adão conviveu, sabe quantos anos com Eva, sem chamar Eva de Eva. De que ele chamava? Osso dos meus ossos. Presente de Deus. Eu não te escolhi, Deus escolheu você para mim. Esse era o tratamento dos dois no jardim, irmãos. Brincando de pique-esconde, brincando de você some e eu te acho e tal, procurando os dois. Sozinhos no jardim. Agora veio o pecado. Capítulo 3 é o pecado e o confronto. Deus chama Adão e dá uma lavada nele. Cadê você, rapaz? Onde você estava como jardineiro? Cadê você que é o chefe da casa, o sacerdote? Foi ela. Cadê você, Eva? Foi a serpente. O Senhor foi puni-la um por um. Quando o Senhor termina com Adão e diz: você vai trabalhar duro agora, do suor do seu rosto, isso. Quando Deus termina com tudo, Adão vira para ela e diz: e seu nome é Eva. Está na sua Bíblia. Sabe por quê? E aqui vem um peso que eu quero tirar de você, irmã, essa noite. Até aqui Adão chamava a mulher de mulher, simplesmente de mulher. Por quê? Porque era uma maneira muito especial de se dirigir a quem era um com ele. Ele e ela eram uma pessoa só diante de Deus, inseparáveis. O homem e a mulher eram um diante do Senhor, diz o texto. Quando diz o versículo 19: no suor do rosto comerás teu pão, até que voltes à terra, pois você foi tirado dela, Adão, e porque tu és pó e ao pó tornarás. Terminou o Senhor de falar, verso 20: deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. E completa, por que ele fez isso? Por ser a mãe de todos os seres humanos. Ali, irmãos, na raiva do que aconteceu, Adão começa a tomar decisões que a vergonha, que a culpa e que a separação trazem para nós depois do pecado. Sabe o que ele disse para Eva? Você agora passa a se chamar Eva, porque você é a mãe de todos os seres viventes. Em outras palavras, dali para frente, Adão, como representante dos homens, começou a ver a mulher como com uma única qualidade:
procriadora. Ser a mãe de todos os seres viventes. Aqui ele põe um nome dela, que não é um nome, é um rótulo, para gerar filhos. E isso causa problema nos lares e nas mulheres até hoje. Quantas mulheres que não reclamam com os pastores, com os terapeutas? Meu marido só me vê como uma procriadora, só me vê como mãe dos filhos. Parece que a única responsabilidade que eu tenho no mundo, a única coisa que eu posso saber fazer é criar os filhos que ele pôs no mundo. Tem casos assim por aí, irmão. Você não sabe desses casos, mas existem por aí. Mulheres que se sentem limitadas porque os seus maridos só a entendem como geradoras de filhos. E isso causa problemas, mas o versículo 5, o capítulo 5, verso 2 de Gênesis, diz que Deus nunca chamou Eva como Eva antes, porque o Senhor via nela um propósito que Ele pôs em cada pessoa. E eu quero deixar isso muito claro aqui. O que nos faz diferente de tudo mais no mundo é que Deus pôs em nós um chamado e nos deu dons. Deus não me deu dons para que eu seja suficiente para mim e para minha esposa. Deus me deu os dons que são úteis para o crescimento de outros, para o bem da humanidade, para a expansão do reino, mas que não neutralizam os dons e o chamado que minha esposa tem. E por mais que seu marido, minha irmã, deixa eu falar com você agora casada, por mais que seu marido seja um varão valoroso, seja um homem com conhecimento de Deus, seja um homem que profetiza, que interpreta, que revela, que sapateia, que ele é o cara da casa, ele olha, ele sabe, ele tem, ele pode, ele faz, dá até para fazer hino com ele, porque o cara é bom, e você se anula, porque ele é o superdotado. Diante de Deus, você não é uma desdotada, sem dons e sem chamados, que seria uma ofensa ao Deus que te criou. Seu marido pode ter 1000 dons, os seus não foram descobertos. Quem sabe ele não te ajudou a descobrir ainda. Mas você não é uma Eva simplesmente com a nobre função, se tiver ou não, de gerar filhos. Deus não fez você dessa maneira, mas o pecado criou separação e pôs um rótulo na mulher e separou o homem e mulher. Ouça isso, queridas, ser mãe não é seu maior chamado, nem o do homem é ser pai. Nosso maior chamado é ser filhos de Deus. Eu quero dar um exemplo pessoal. Em 1995 a gente veio ao Brasil, nós estamos há 30 anos da nossa vida moramos no Brasil e 30 estamos fora. E voltamos, graças a Deus, há 6 meses atrás. E em 95 viemos ao Brasil e ficamos retidos aqui porque nossos documentos para voltar aos Estados Unidos não saíram. E nós ficamos 9 meses. Nesses 9 meses eu escrevi um livro chamado Rio Nova York Meia-Noite 2, que era o meu bilhete quando eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, em 90. E eu lancei esse livro, e por misericórdia de o livro é muita aventura, um modo maravilhoso e louco que Deus nos levou, não é, para lá. E o livro começou a rodar e a vender, e eu reproduzi mais cópias e tal, e mais outra edição. E aí comecei a ir nos lugares, e o livro foi rodando o mundo, que foi onde eu pregava, ia para a Europa, ou ia para outros lugares e deixava os livros. E de vez em quando eu estava numa igreja, e alguém chegava, uma cena assim, e dizia: a senhora é a esposa do pastor Jaso? É do autor do livro? A senhora pediria a ele para autografar um livro para mim? A pessoa não perguntava qual era o nome dela. A senhora é esposa do autor? A senhora é esposa do pregador? A senhora é esposa do missionário? A senhora é esposa do que abriu a igreja? A senhora é esposa do convidado? E ela foi convivendo com isso junto comigo. Mas eu notei que aonde eu ia, irmãos, ela era a mulher sem nome, a esposa do pregador. E eu de vez em quando dava umas roubadas nos esboços, nas anotações que ela fazia. Eu dizia: amor, eu vi um negócio bom aqui que você escreveu, eu vou transformar isso numa mensagem. Não, que é isso? Isso é um negocinho que eu fiz no meu devocional diário aqui. Falei: não, me empresta aí. Quando eu notei que na minha casa eu era o Adão e ela era a Eva, destituída assim, a esposa sem nome do cara que está ficando conhecido, do que escreveu, do que viajou, eu peguei um dos escritos dela, fiz em forma de livro e lancei o livro chamado, como é que é? De joelhos e com a boca fechada, o nome do livro dela. Ela escreveu sobre a sunamita, que não tinha filho, o profeta é recebido na casa, ora por ela, ela engravida, nasce o filho, morre o filho, ela vai atrás do profeta, Eliseu vem, ressuscita o menino, e ela mostra que a receita do sucesso na vida da sunamita era o silêncio. Tinha que reclamar, joelhos, falava com Deus, de joelhos e boca fechada. Aí eu escrevi esse livro, irmão, escrevi um livrinho assim. Sabe o que aconteceu?
O livro dela vende mais que os meus. Hoje o pessoal pergunta para mim: pastor, seu livro é muito bom, mas aquele livro da sua esposa ainda tem? Não sei, irmão, vou dar uma olhada para ver se tem. Tá. Começaram os convites e eu dizia: ela fala, pessoal. Não, ela fala: não, eu não falo. Ela dizia: eu não falo. Fala, claro que fala. E aí, por muita insistência, eu fui puxando a minha Eva para perto de mim e comecei a mostrar que ela tinha dons, só que eu nunca me preocupei em ajudá-la a despertar os dons e o chamado dela. E hoje, quando ela ministra, irmãos, eu fico assustado, dizendo: da onde saiu isso tudo? Meu Deus, como é que eu nunca soube? E nós fomos um dia ministrar num seminário, e aí ela foi dar a palestra dela, e ela estava dando a palestra dela, com os papeizinhos dela, as anotações, e eu estava lá em cima, desci pela escada para pegar mais cópias, que chegou mais gente, e aí subi, entreguei, faltaram mais cópias, eu fui descer. Alguém tinha limpado, tinha uma porta de vidro aberta, e a irmã limpou tão bem, irmãos, e fechou. E eu fui descer aquela pista correndo, aquela descida dentro da igreja assim, correndo para pegar mais cópias, e eu fui, bati de cara no vidro, caí de costas na parede, caí de cara no chão, encheu a testa, eu fiquei atordoado. Aquele barulho chamou a atenção da igreja inteira. Ela parou assim, aí o que foi? Aí disseram: pastor Jaso deu uma cabeçada no vidro lá, então ela falou assim: tá bom, mas não se concentra aqui, irmão, deixa que ele resolve, concentra aqui. E aí eu fiquei lá esperando a SAMU, esperando no atendimento. Mandou a palestra dela, não deixou ninguém sair. Não, irmão, tá bom, alguém cuida dele, vem aqui, continuam comigo aqui e tal. Falei: depois de tudo que eu fiz, depois de todo o meu esforço em lançá-la, hoje nós temos 5 livros lançados. O que nós fizemos? Antes eu colocava só Jason Luiz como autor dos livros. Aí ela lançou dela, ela botou de implicância Ângela Carleto, não botou o Souza. Aí nós lançamos um junto, falei: amor, vamos lançar um livro juntos? Aí lançamos esse e colocamos Jason Luiz e Ângela Carleto, mas ela permitiu que eu escrevesse junto com ela, porque eu falei: não, a competição está ficando grande agora, o livro dela vende mais que o meu, é mais procurado que o meu. Mas enquanto eu não despertei isso, ela não sabia que ela podia escrever, que ela podia ministrar. E muitos homens fazem esse papel de encher a cena inteira, e a esposa, ele bota um rótulo de Eva. Não, ela é a mãe da família, ela que cuida das crianças, ela que tem que gerar a casa, ou gerir a casa, e vai deixando ela num canto. E os Adões que estão aqui hoje, eles têm que entender esse papel. Se você, mãe ou pai, for um bom filho de Deus, você vai entender o que é ser um bom marido ou uma boa mulher. Estão aí ainda? Estou terminando. Ouçam isso, minhas irmãs que estão aqui: cada pessoa é única. Diga para você que quem está do seu lado: você é único. Você é dotado de dons específicos de Deus. Você tem um propósito de Deus embutido em você. Cada um de nós tem esses dons e tem que ser desenvolvido. Você sabia que seus dons no céu eles não vão servir para nada? Nada. Nenhum dom que Deus disponibilizou e que o Espírito Santo está doido para pôr em ação na sua vida vai servir no céu. Ou você usa aqui, ou você não usa nunca mais. Eu sinto de um dia escrever um livro. No céu não se lançam livros. No céu não tem nem a biblioteca com a Bíblia guardada, irmãos. Lá diz que a palavra é Jesus. Então, ou você faz o que tem que fazer aqui, ou você não vai fazer em outra dimensão. É importante que você entenda que essas coisas que o pecado trouxe, elas têm que ser quebradas, elas precisam ser vencidas. E Adão e Eva continuaram casados, mas agora estavam separados. Os filhos vieram separados. Caim e Abel nasceram. Abel não deu uma palavra e foi morto, irmãos. 2 únicos irmãos. A separação estava instalada, porque já tinha vergonha, já tinha culpa, e agora a separação. E até hoje existem pais promovendo separação, culpa e vergonha na família. Como que isso acontece? Você viu a nota do seu irmão? Um pai tem 2, 3 filhos, pede para ver os boletins, não é? Vê primeiro o boletim do outro lá. Aqui é A ou é 10? Aqui é letra ou é número no Brasil? As duas coisas? O Brasil é sempre diferente, né, irmão? As duas coisas. Um filho tirou 10. O pai falou: 10. Aí vem o outro: 10, 8,5, 7, 9 e tal. O pai pergunta para o segundo: você viu as notas do seu irmão? Por que ele tem que ver as notas do irmão? Às vezes o irmão didaticamente é muito mais desenvolvido,
E aquele segundo não é meus 2 netos. O Ben, com 9 anos, já leu mais de 1000 livros. O Caleb, eu acho que não leu 10. Ele fala para a mãe assim: mãe, é inconcebível que o Caleb não tenha lido 100 livros pelo menos. E a mãe fala: não é da linha dele, meu bem. Ele não é assim, ele não curte ler como você curte. O Ben, irmãos, é uma enciclopédia. A gente está no carro conversando, aí vem uma notícia: pegaram um urso pardo no Idaho, no estado do Idaho. A gente pergunta: urso pardo? Bem, tem urso pardo no estado do Idaho? Não, só tem no Wyoming e não sei o que, e não sei, em algumas partes do Alasca. A gente pergunta a ele tem tudo na mente, que ele leu tudo, e ele tem uma mente fotográfica. Você pergunta o que ele diz: nem me pergunte. Você vai virar na direção dele: nem me pergunte que eu não sei. Você nem quantos ursos tem, que tipo de urso tem. Você não pode qualificar um filho de acordo com o outro. Isso é separação. Você viu a nota do seu irmão? Às vezes aquela não é a matéria forte dele. Ah, sua irmã na sua idade já tocava piano. Às vezes não é a índole daquele outro filho ou da outra filha. Música é mais montar cavalo ou fazer outra coisa. E os pais às vezes ficam rotulando e promovendo separação. Pais que dizem para as filhas assim: você deve ter o mesmo sangue da família da sua mãe, que nunca consegue aprender nada novo. Isso é separação, irmãos. E nós fazemos isso numa medida ou outra. A gente faz comparações que na realidade separam os filhos. E o que acontece? Daqui a pouco o filho toma a primazia e diz para assim: papai já sabe que você não sabe mesmo isso. Mamãe já falou que você não adianta. Que você, Quem foi que ensinou isso? Foi o Adão da casa, a Eva da casa, que promoveu separação. E essa foi a primeira família quebrada, destroçada pelo pecado. Só que Deus, quando viu essa situação feia dentro do jardim que ele criou, e viu um casal que era inseparável agora se separando, o homem rotulando a mulher com título, o que Deus fez? Deus não foi para um canto e sentou numa pedra e saiu chorando. Deus olhou para a serpente, que era a incorporação do maligno naquela situação, e disse: isso não vai ficar assim, Satanás. Eu criei uma família perfeita para ser exemplo para as famílias da terra. Isso não vai ficar assim. Dessa mulher que você fez cair, dessa mulher que você fez tropeçar, eu vou tirar uma descendência, uma semente, e essa semente vai pisar a sua cabeça, e essa semente vai abençoar todas as famílias da terra. E os anos se passaram, as coisas foram ficando difíceis. O Senhor teve que lavar o mundo através do dilúvio com Noé. A família de Noé preencheu o mundo inteiro, mas também fugiu do propósito. Deus então olha para Abraão e falou: Deus falou: quero pegar uma família que não tenha condições. Pega um homem de 75, uma mulher velha também, ela não pode gerar filhos, seu ventre já está ficando envelhecido também, ela não tem mais condições. E Deus fala: Abraão, eu quero fazer de você o que eu quis fazer de Adão e Eva. Eu quero da sua semente abençoar todas as famílias da terra. Senhor, não é comigo, tem que escolher um outro. Eu moro numa cidade que é uma cidade pagã. O Senhor disse: não tem problema. Senhor, olha para a minha idade, 75, Sarita já está no final da carreira. Não é assim mesmo. E o Senhor pega Abraão, tira dali, leva com Sara, faz com que 25 anos depois eles engravidem, e dá a semente de um homem velho, de uma mulher envelhecida. Ele tira alguém, e o Senhor diz: e dessa semente vou abençoar todas as famílias da terra. Em Atos capítulo 3, verso 25, qual é a resposta de Deus para a vergonha, para a culpa e a separação? Na descendência de Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Grita aí assim: a minha também, pastor? Se você tem uma família, a sua família está na terra, a sua está incluída. Então sim, quando você crê em Jesus, meu irmão, ouça isso: quando você crê em Jesus, e aqui nós vamos partir para concluir e estarmos orando. Quando você crê em Jesus, Ele não apenas salva a sua alma, mas Ele também é poderoso para salvar a sua família. Quando você lê Josué capítulo 6, Josué está invadindo Jericó, a primeira conquista depois de atravessarem o Jordão e entrar na terra prometida. E ele tinha mandado os espias foram recebidos na casa de uma mulher de uma reputação muito complicada, uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta. Eles foram escondidos por ela. Quando Deus quer fazer um milagre, Ele deixa as coisas complicarem. Uma mulher complicada, com um passado complicado, chamada Raabe,
ela abriga os espias que foram descobertos. E os espias dizem para ela: olha, se você nos denunciar, a gente vai arrasar com tudo. Ela diz: não, eu sei que o Deus de vocês, por onde vocês passaram, Ele já arrasou com tudo. E eu sei que a minha cidade está na mira, mas eu guardei vocês. Eu quero que vocês protejam a minha casa e a minha vida quando vocês passarem por aqui. E eles fazem um acordo com ela: põe uma fita vermelha, uma fita escarlate na sua janela. E quando nós entrarmos nessa cidade, esse fio vermelho com cor de sangue vai ser o sinal de que a sua família tem um trato conosco. Aquela mulher pagã vivendo numa cidade condenada à morte, aquela mulher com um passado difícil, com um presente complicado, ela decide pôr a fita vermelha na janela. A Bíblia diz que a hora que eles cercam Jericó, por ordem de Deus, quando eles dão um grito, a cidade rui, mas o muro onde tinha a casa de Raabe, esse pedaço de muro fica de pé. Tinha uma fita vermelha, se alguém pudesse fotografar naquela hora, marcando o único pedaço de muro que não deslizou, que não escorregou. Ali tinha uma família. A Bíblia diz que Raabe convenceu todos os seus familiares, incrivelmente, a acreditarem na loucura que a cidade ia ser tomada, e todos os que estavam na casa dela foram salvos. Diz o texto de Josué 6:23, entraram os espias na casa de Raabe, tiraram seu pai, sua mãe, seus irmãos e também toda a sua parentela. A bênção não foi só dela porque ela ajudou os espias, toda a sua casa foi salva na hora que a destruição veio, por causa de um fio cor de sangue. Os anos passam, e você vê a história de Atos 16, Paulo e Silas estão presos, e lá na hora que eles louvam a Deus perto da meia-noite, a Bíblia diz que houve um terremoto. Os presos todos estavam escapando, o carcereiro quis se matar, porque ele tinha que pagar com a vida com um único preso que fugisse. Paulo diz: estamos todos aqui. Ele diz: o que eu faço para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E diz que naquela mesma noite ele levou Paulo na sua casa e aquela família inteira foi salva. Volte os seus olhos lá para o passado, quando o povo habitava no Egito como escravo, e um dia a libertação veio. E qual foi o sinal? Ele disse: essa noite vocês vão fazer uma ceia, vocês vão fazer uma refeição, vão matar um animal e vão comê-lo, mas o sangue desse animal, na barraca onde vocês vivem, na casa onde vocês moram, vocês vão passar o sangue nos umbrais, e eu vou liberar um anjo com ordem de morte. O anjo não quer saber o sobrenome, não quer saber o endereço, o anjo vai com um sinal meu: casa que tem sangue na porta, você passa por cima, nas outras você entra e mata o primogênito. E a Bíblia diz que naquela noite no Egito, todas as casas que tinham a marca do sangue foram poupadas. A sua família, meu irmão, não vai ser poupada com a batida forte que você faz. A sua família não vai ser poupada porque o seu sobrenome é Torres Galba, ou é Carvalho, ou é Marinho, ou é qualquer coisa famosa. A sua família só tem salvação através do sangue de Jesus. Mas o bom é sabermos que hoje mesmo, enquanto estamos aqui, o sangue de Jesus continua vivo e ativo para operar de modo que a filha que você não sabe onde mais anda, volte para casa. O filho desordenado ache o caminho. O marido bêbado se torne um sacerdote. Você que está desorientado, ache o caminho da direção da sua casa e o seu papel e o seu lugar diante de Deus. O que a Bíblia ensina é que a vergonha, a separação, a culpa, eles foram banidos das famílias e são banidos até hoje através do sangue de Jesus. E hoje sua família pode ser abençoada pelo poder do mesmo sangue. Você pode ficar de pé. Eu tenho 5 minutos poderosos para nós orarmos. E essa oração não é poderosa porque sou eu que estou fazendo, ou porque é esse dia do mês. Não. Ela é poderosa porque Jesus falou assim: se 2 de vós concordardes acerca de qualquer coisa na terra, e pedirdes ao Pai em nome de Jesus, assim será feito. Você tem a chance agora, você que está aqui, quem sabe você está representando sua família, você tem a chance de mudar o destino da sua família nesse novo ano que a gente está começando. Ano de 2020. Deus já começou a fazer algumas coisas lindas no nosso meio lá. E eu sei que aqui também, eu vi as propagandas, luau, pôr do sol em família. A gente tem que copiar um negócio desse lá. Mas mais do que o pôr do sol em família, é você ver o sol da justiça entrando na sua casa e brilhar dentro da sua casa.
Pode ser um kitnet, pode ser um apartamentinho pequeno, pode ser uma casa de fundos, pode ser um quarto dentro da casa da sogra. Não importa. O que a Bíblia tem de promessa para nós é crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Semana retrasada nós tivemos pastor Paulo Canuto ministrando na nossa igreja. Alguém conhece o pastor Paulo Canuto? É assustador o testemunho daquele homem, né? Criminoso, preso tanto tempo, criado por um pai violento, que chegava em casa e dizia para a mãe: prepara um balde aí com sal e vinagre, água, sal e vinagre, que eu vou bater nas crianças. E ele disse: eu não sei se era pior a coça que ele dava ou o banho de vinagre depois que a gente tomava. Ele falou: com 8 anos eu já tinha jurado, vou matar esse homem, que era o pai dele. Foi para a prisão. Mas ele tinha uma mãe que todo dia dizia para ele: você vai ser um pastor, pregador do evangelho. E ele tinha raiva também da mãe, porque a mãe dizia isso. Se envolveu na vida criminosa, preso, traficava drogas. Mas a mãe, todas as vezes que ele entrava em casa, eu encontrava com ela, ela dizia: você não vai ser instrumento de Satanás, você vai ser pregador de almas, pregador do evangelho, ganhador de almas. Um dia o cunhado estava no chão, ele com a arma em cima do cunhado, porque o cunhado errou com ele. E quando ele pôs a arma, a mãe falou: na minha casa você não mata ninguém. Ele atirou uma vez, 2, 3, não saiu. Quando ele atirou para cima, saiu. Ele falou: meu Deus, com essa mãe nem arma funciona. E deixou o cunhado e não matou o cunhado. Tudo que ele queria fazer de errado, a mãe dizia: você vai ser um pregador ainda. Até o dia em que ele decidiu ir para uma casa de recuperação, e lá ele conheceu Jesus. A experiência dele com Jesus foi tão excepcional. E hoje eu não sei a idade que ele tem um pouco mais do que eu, creio, deve ter uns 65, 70 anos. Mas o pastor Canuto, que já morou em Israel, já trabalhou em tantos lugares do mundo, já abriu igrejas na Europa, na Ásia, ele conta que quando você decide diante de Deus que sua família vai ser salva, você promove uma força tão grande, que isso é um rolo compressor que vai queimando qualquer demônio que entra no seu caminho. E isso é tudo que Deus precisa. E pode ser que eu esteja ministrando hoje aqui e seu coração já esteja tão apagadinho de fé, que você diz: eu já vi, fiz tantas campanhas, eu já orei, já jejuei, pastor, mas aquele marido, eu já estou entrando na segunda fase, de dizer: Senhor, prepara e leva, porque parece que mudar não dá mais não. Aquele filho já me deu tanto trabalho, já se envolveu com tanta parada errada, já me deu tanta dor de cabeça. Eu quero profetizar que esse ano seja o ano da sua família sendo tocada pelo Senhor. E quem sabe daqui a pouco você vai estar cantando aquele hino: eu e minha casa serviremos a Deus. Mas vai cantar pondo no presente: eu e minha casa já servimos a Deus. Eu oro para que essa noite a sua fé seja reativada, reafirmada, fortalecida, como uma semente que é regada. Eu queria orar por você. Se você tem sua família perto de você, como nós fizemos no início, pode dar a mão. Mas se você está aí, está em desespero, diz: eu quero oração por minha família, vem à frente, nós vamos estar orando por você. Quero abençoar a sua vida. Não tenha vergonha de reconhecer que você precisa de Jesus na sua família, na sua casa. Famílias que ninguém consegue fazer uma faculdade, você diz: meu Deus, ninguém se forma, ninguém tem nível superior. Esse é o ano, meu irmão, esse é o ano de Deus mudar as coisas. Esse é o ano de Deus fazer mudanças na sua casa. Mas é a partir de suas escolhas diárias. Culpa, separação, vergonha são vencidas pelo sangue de Jesus derramado. E o sangue já foi derramado uma vez, não precisa derramar de novo. Você não precisa de sacrifício na cachoeira, na esquina, no cemitério. Você não precisa de derramar sangue de pombo, sangue de bode, sangue de nada. O sangue de Jesus é suficiente para libertar sua família completamente. E essa noite você tem que confiar nele. Senhor, é só em ti agora. E Deus tem poder suficiente. Quantos anjos sejam necessários, o Senhor tem para cobrirem sua família, para mudarem sua situação. Aleluia. Mais alguém, a oportunidade está aberta. Feche os olhos e comece a pensar na família que você espera.
família que você procura. Aumente sua fé, que você diz assim: se pelo menos voltar para casa tá bom. Não, Deus quer mais do que isso. Coríntios 2:9 diz assim: o que o ouvido não ouviu, o que os olhos não viram, e o que não desceu ao coração do homem, é isso que o Senhor separou para nós. Se você imagina, é mais do que isso. Se você já viu, é mais do que isso. Se você ouviu, é mais do que isso. Mantenha seus olhos fechados. Estenda a sua fé e consiga ver o que Deus quer fazer e vai fazer na sua casa. Há um sacerdote perdido por essas ruas que Deus vai trazer. Há uma filha que vai voltar e te dar uma honra de um casamento lindo, de um neto feliz no seu colo. Há um filho chegando com um diploma que nunca chegou, para te deixar mais feliz do que você já pode estar. Palavrões desaparecendo e glórias a Deus entrando no ambiente. Aquele funk perturbador sendo trocado por canções do céu. Quem sabe Deus tem um endereço novo para a sua família. Há muita coisa que você nem imagina e Deus quer e pode fazer. Aleluia. Comece só a agradecer, dizer obrigado, Senhor, pelo que já está feito. Obrigado pelo que já está feito. Obrigado pelo que já está feito. Obrigado pelo que já está feito, Senhor. Pai, nós oramos em nome de Jesus essa noite, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra toda oposição à fé dos teus filhos. Declaramos que tudo aquilo que já foi feito, Senhor, contra, é anulado agora em nome de Jesus. Viemos declarar, Senhor, mudanças nas casas representadas aqui. Mudança nos lares representados aqui, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós não sabemos o que cada um aqui precisa, mas o Senhor sabe, o Senhor vê a oração sincera que está sendo feita nos corações agora, dizendo: eu posso crer que o amanhã vai ser diferente. Eu creio que esse ano as coisas vão mudar. Senhor, nós viemos abençoar essas famílias representadas aqui. Senhor, todas as linhas geracionais, a linha dos avós, a linha dos pais, a linha dos filhos, a linha dos netos, Senhor. Que a bênção alcance cada geração, que haja paz nas conversas, Senhor, que haja paz nas negociações, que haja sabedoria, Senhor, no que se diz, no que se faz, naquilo que se conversa dentro de casa. Traz paz para o ambiente, Senhor. Nós banimos toda acusação agora, todo dedo apontado dizendo: a culpa é sua. Se você não tivesse concordado, nós banimos essa acusação. Banimos agora toda culpa, Senhor. Banimos agora toda culpa que haja dentro de casa. Banimos agora toda vergonha, Senhor. Vergonha de ser a própria pessoa, vergonha de ser do jeito que é, vergonha de se achar do jeito que se acha. Nós banimos agora toda vergonha e banimos toda separação entre marido e mulher, entre pais e filhos. Senhor, declaramos que nessas casas, pelo poder do sangue de Jesus, que haja saúde física, que haja saúde emocional, que haja saúde conjugal, que haja paz do céu, Senhor, e que as famílias sejam tocadas, Pai. Não as nossas mãos, mas as tuas agora, Senhor. E se as tuas mãos estão tocando, Senhor, se os que estão aqui precisam de um toque de cura, de regeneração, de perdão, nós declaramos agora que os corações se quebrantam e o perdão seja liberado, Senhor. O sangue de Jesus trouxe perdão a nós, e o mesmo sangue nos incentiva a perdoar os outros. Que haja perdão, para que haja reconciliação, para que haja crescimento, para que haja paz, Senhor, para que haja salvação dos lares. Nós abençoamos cada família no nome de Jesus que por nós morreu, no nome de Jesus que derramou o seu sangue, no nome de Jesus que por nós ressuscitou, no nome de Jesus que essa noite nos reuniu nesse lugar, no nome de Jesus que já declarou vitória, no nome de Jesus que declarou que esse é o ano da vitória para cada uma das famílias aqui. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um aleluia, use as suas mãos e dê um aplauso bonito ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.